Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. O ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu o pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares e determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar o repasse. A decisão foi tomada em resposta a um pedido do PSOL, que questionou a distribuição das emendas de comissão, alegando irregularidades no processo. O pedido de autorização do repasse foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e assinado por 17 líderes de partidos. No entanto, o PSOL argumentou que a medida impediu a deliberação formal de mais de 5 mil emendas e alegou que parte delas foi direcionada de forma ilegal para Alagoas, estado de Lira. O governo, por sua vez, não enxergou irregularidade e autorizou o repasse. Diante disso, Dino exigiu que a Câmara publique em até 5 dias as atas das reuniões das comissões que autorizaram as emendas. Ele ainda determinou que o pagamento só aconteça se for garantida a transparência e rastreabilidade e definiu que emendas de 2025 só poderão ser autorizadas se cumprirem esses critérios. Minhas amigas e meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com cada uma e cada um de vocês. Você que está em casa com sua família, você que trabalha no campo, no comércio, na indústria, que faz a comida chegar nas nossas mesas, que trabalha na saúde, nas escolas, nas oficinas, você estudante, você que cuida da casa, você empreendedor, todas e todos vocês que ajudam a construir esse grande país. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo, a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas. Que cada um de nós reconheça no outro o seu semelhante. Que irmão se reconcilie com o irmão. Que as famílias possam celebrar em comunhão. Quero agradecer as orações e as mensagens de carinho que recebi durante a emergência médica que fui submetido recentemente. Graças a esta corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo. Este é o momento de renovarmos nossa esperança. Esperança em um país mais justo, um Brasil sem fome, onde cada mulher e cada homem tenha trabalho digno e tempo para acompanhar o crescimento de seus filhos. Que cada mãe e cada pai tenha a felicidade de saber que seus filhos estão bem cuidados, saudáveis e protegidos. Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. É a defesa intransigente da democracia. Ainda temos enormes desafios pela frente, mas o Brasil tem hoje uma economia forte que continua a crescer. Um governo eficiente que investe onde é mais importante, na qualidade de vida da população brasileira. Fizemos muito e ainda temos muito a fazer. Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando, semear e adubar, irrigar e cuidar, sempre e sempre. Em 2025, redobraremos nossas forças para o plantio e que a colheita seja cada vez mais generosa. Feliz Natal e um 2025 cheio de prosperidade para a grande família brasileira. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de dezembro de 2024. Feliz Natal a
todos que acompanham o blog da Cidadania. Vai chegando ao fim mais um ano e preparemo-nos, minhas amigas, meus amigos, porque o ano de 2025 pode se tornar o mais importante da história recente deste país, com o encontro do Brasil com a democracia e dos que a ameaçaram com a justiça. Vamos em frente. O entorno de Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem dúvida de que ele voltará para a política em 2030 em uma chapa-bomba com Fernando Haddad. Nos últimos dias, um nome dominou o noticiário nacional. O ministro do STF, Flávio Dino, praticamente parou o Congresso Nacional enquadrando nada mais, nada menos do que o Centrão. Com isso, Dino está libertando o presidente Lula da chantagem da direita no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. Não é por outra razão que não se fala em outra coisa que não seja o enorme potencial eleitoral do ministro em um momento em que Lula começa a garantir uma reeleição tranquila graças à entrada nos eixos da economia brasileira em 2025, agora que o Banco Central não vai mais sabotar a economia e produzir inflação no Brasil. Vamos em frente. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, o Flávio Dino no noticiário nacional virou uma avalanche. Só se fala de Flávio Dino. Uma pequena amostra sobre o que saiu ontem na mídia, no período da tarde e da noite, sobre Flávio Dino, só nos principais jornais. Foi uma avalanche, não havia outro assunto. É um assunto tão recorrente que já as pessoas vão parando de ler, porque é muita notícia, não dá para acompanhar. O que a gente sabe é o seguinte: o Flávio Dino acabou com a chantagem do Centrão contra o presidente Lula. Simplesmente ele acabou com essa chantagem, fazendo o quê? Simplesmente impedindo que os parlamentares, principalmente os deputados, recebam emendas automaticamente e sem que seja nomeado quem vai receber a emenda parlamentar. O Congresso Nacional ficou com inacreditáveis 50 bilhões de dólares do orçamento nacional e o governo, graças a uma manobra do Eduardo Cunha, lá em 2015, quando ele se preparava para dar um golpe na Dilma, para tirar dela o poder de negociar com o Congresso, ele tornou as emendas parlamentares impositivas. E o Bolsonaro criou o orçamento secreto, que é simplesmente ninguém saber qual deputado receberia quanto, o que facilitou enormemente a corrupção. O Dino simplesmente falou: chega, não tem mais emenda parlamentar para quem a gente não souber e não tem mais emenda parlamentar impositiva. Vai ter que negociar com o governo. O Flávio Dino decidiu suspender os pagamentos de 4,2 bilhões em emendas só nesta semana. E o noticiário é muito farto. Não vamos falar do que foi que ele fez, mas da quantidade do noticiário. Veja só isso. Além daquela notícia, em decisão sobre emendas, Dino cita malas de dinheiro apreendidas em aviões e jogadas por janelas, como você viu recentemente. O embrulho de Natal do Dino para o Lira esse pacote das emendas parlamentares que simplesmente deixaram o Centrão, coordenado por Lira, liderado por Lira, completamente desorientado. Em 8 pontos, a decisão de Dino que suspendeu o pagamento de bilhões em emendas. E você tem
Suspensão do pagamento de 4,2 bilhões em emendas. Ele atendeu a uma representação do PSOL que apontou drible da Câmara ao tentar liberar 4 milhões em emendas de comissão sem aval dos colegiados. Ações de rastreabilidade e transparência. O ministro determinou que a Câmara publique em até 5 dias as atas das reuniões das comissões que aprovaram emendas para que se saiba o que vai ser feito com o dinheiro, que, acredite se quiser, não se sabia. Condicionamento da liberação de recursos para 2025. Ele também condicionou a liberação dos recursos orçamentários de 2025 ao cumprimento de medidas de transparência e aos critérios estabelecidos em decisões anteriores do STF que acabam com a chantagem contra o governo e simplesmente obriga o Congresso a dizer quem recebeu e o que vai fazer com o dinheiro. Abertura de inquérito pela Polícia Federal. Além de suspender o pagamento de recursos, o Dino determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar possíveis desvios na execução das emendas. E já citou um monte de bolsonaristas. 5. Determinações sobre a execução orçamentária e prazos. Dino deu prazos específicos para o Executivo e Legislativo tomarem as medidas. 6. O Dino apontou risco de perpetuação da ocultação das origens das emendas. 7. Reuniões técnicas sobre as emendas de 2025. O ministro convocou reuniões com a nova cúpula do Congresso para discutir os critérios de distribuição de toda essa montanha de dinheiro que estava indo pelo ralo. E, por fim, o ponto 8, Dino fez duras críticas ao que considerou uma degradação institucional devido às denúncias recorrentes de desvios de verbas como malas de dinheiro sendo apreendidas em operações da Polícia Federal, que gerou um ciclo de denúncia de irregularidades. Mais notícia: novo bloqueio de emendas provoca reação e relator do orçamento fala em desgaste para o parlamento. Mais notícias sobre o Dino. Líderes da Câmara veem exagero de Dino, são só 50 bilhões, né? Exagero de Dino em decisão que manda a PF investigar a liberação de emendas parlamentares. Dino manda suspender os 4 bilhões, você já viu essa notícia, e ele convoca para fevereiro a audiência para discutir as emendas com a nova cúpula. Vale às vezes repetir a notícia para que você veja que ele domina o noticiário. Líderes da Câmara criticam decisão de Dino que manda a Polícia Federal apurar emendas e vem piora da crise. Tentativa de chantagem. O fato é o seguinte: o governo Lula está decolando. O governo Lula começa a decolar em 2025. Como eu disse ontem num vídeo sobre a sucessão no comando do Banco Central, eu demonstrei que o Brasil estava sendo sabotado. Essa inflação renitente que há no Brasil, ela não é produto do acaso, ela é produto do seguinte fato: é feita uma pressão sobre a moeda nacional com as medidas que aumentam juros, e com o aumento dos juros você cria inflação. Você aumenta os preços, você dificulta o crédito. Com isso, você tem, com esse aumento de juros, um aumento da dívida pública, e esse aumento da dívida pública pressiona a inflação, e aí há uma desvalorização do real, e o presidente anterior do Banco Central, em vez de vender um pouco da montanha de dólares que os governos do PT juntaram para tornar o Brasil resistente às crises cambiais e nos livrar do FMI, graças a esse dinheiro que só os governos do PT, a começar pelo governo Lula, conseguiram dar ao Brasil, reservas para defender a economia de ataques cambiais, tirar o FMI das nossas vidas. Muito bem, um pouquinho desse dinheiro que vinha crescendo, né? As reservas vinham crescendo, porque o Lula sempre entendeu que um país, para ser soberano, tem que ter reservas cambiais.
Então, pegaram um pouco desse dinheiro, 20 bilhões, tinha crescido de 350 para 380 bilhões, ele gastou 20, ainda ficamos com mais reservas do que tínhamos ontem, e com os 20 ele deu uma enquadrada no dólar. Ontem o mercado fez uma gracinha, mas eles não vão ter fôlego para sustentar a especulação com o dólar, porque o Banco Central tem muita reserva e não vai hesitar em utilizá-las para conter a desvalorização do real, porque a desvalorização do real gera inflação, aumenta o preço da comida no supermercado, aumenta as coisas que você compra. E o presidente bolsonarista do Banco Central, Campos Neto, estava simplesmente, minha amiga, meu amigo, sabotando a economia brasileira, porque ele é bolsonarista e ele estava de acordo com os banqueiros da Faria Lima, que não gostam do Lula, com a mídia, que não gosta do Lula, e queria fazer ele chegar a 2026 com a economia indo mal, com o país indo mal, para colocar um deles no comando do Brasil de novo e fazer tudo que a gente viu que faz a direita quando chega ao poder. Bom, minha amiga, meu amigo, com isso, você veja que com tudo que vem acontecendo com o Bolsonaro e com resultados que, apesar da sabotagem, já acontecem na economia, pesquisa recente mostrou que o Lula se reelege fácil, mesmo com essas dificuldades, em 2026, e até o Haddad. O Haddad vai se tornando, no trabalho competente que ele tem feito da economia, um candidato forte à presidência da República. E aí você tem o inesperado entrando em campo. O Flávio Dino voltará para a política. A dúvida é quando. O entorno dele aposta na saída do STF até mesmo antes de 2030, mas o mais certo é 2030. Quem está perto do Dino não tem dúvida de que ele voltará para a política. A dúvida é se será em 2030 ou antes. Dino continua, segundo essas fontes, disposto a disputar o pós-Lula, o que, se a saúde do presidente permitir, acontecerá apenas ao fim de um eventual 4º mandato. Mas caso surja um vácuo de nomes para disputar em 2026, diante de uma eventual desistência ou impossibilidade de Lula para disputar um novo mandato, vem aí uma chapa bomba. E essa chapa bomba, minha amiga, meu amigo, é essa aqui. São esses dois homens aqui. Qual dos dois será cabeça de chapa? Qual dos dois será vice? Não se sabe. O Haddad é forte, mas o Dino tem mais carisma. Uma chapa com Flávio Dino, candidato à presidência, e Fernando Haddad como vice, seria uma chapa fortíssima, porque o Dino está mostrando à sociedade brasileira os podres desse Congresso de extrema-direita que vem roubando o Brasil, e a economia indo bem com o Lula. Em 2030 o Brasil vai estar azeitado e o Dino volta à política, que ele é jovem ainda. Acabou de se casar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.